Acho que esse é um dos primeiros momentos que eu tô voltando a me sentir mais eu. Esses últimos meses e principalmente esse último mês agora de julho, que foi quando as coisas se intensificaram muito pra mim, eu venho passando por um processo assim profundo e ao mesmo tempo muito difícil, sabe? Onde eu tava me sentindo completamente perdida e eu tava me sentindo muito... Eu não estava me sentindo eu mesma, sabe? Por diversas situações e, enfim, coisas pessoais minhas, mas aonde eu me perdi um pouco de mim. Eu me senti várias vezes num buraco assim, onde eu falava, eu não sei se dessa vez eu vou conseguir sair, mas eu queria até deixar isso registrado para mim mesma, sabe? Porque eu sei que tem períodos na minha vida em que eu vivo umas coisas que não fazem muito sentido, mas ao mesmo tempo elas são muito profundas e da mesmo momento em que eu entro naquilo e às vezes eu fico naquilo um tempo sem entender, porque é como se fosse uma tempestade, né? Quando você tá numa tempestade e você tá no meio da tempestade, então tudo que você consegue enxergar ali são os ventos, as folhas voando, aquela bagunça que o vento faz, raios, chuva, enfim, mas você não consegue ver, né? Você não consegue ter noção de quando aquilo vai acabar, que horas que aquilo vai sair, se aquilo vai sair, se aquilo vai se tornar algo maior, e muitas vezes até quando você está dentro disso, você realmente acha que aquilo é muitas vezes até maior do que aquilo realmente é. Eu gosto de ser vulnerável, eu gosto de poder transmitir aquilo que eu vivo para além da superficialidade das coisas, porque eu fiquei pensando esses dias no contraste da vida, né? Porque a gente está agora em pleno verão aqui na Suíça, que é um momento que acaba sendo muito esperado, né? Porque a gente tem um inverno muito longo e tudo mais. E aí, de repente, quando chega o verão, e está sendo um verão incrível fora, né? Porque a gente está tendo muito sol, o sol se pondo tarde, a vida acontecendo lá fora. E de repente eu me peguei nesse contraste absurdo, onde eu olhava as paisagens, onde eu via aquela vida acontecendo lá fora e eu conseguia ter momentos, né, em que eu estava vivendo essa vida, mas ao mesmo tempo algo dentro de mim não estava sintonizado com aquela vida lá fora. Hang on, sister, coming down the road again. I ain't got much money, but I'd spend it all on you. Where you going? You tripping over lines drawn in the sand. I ain't got much time, but I'd do it all. Então eu gravei alguns momentos que eu vivi, né, dentro desse contraste, momentos em que eu tava... eu acho que quando você passa por esse processo, não é que você se sente no buraco o tempo todo, né? Você tem aquele contraste daqueles momentos em que você tá bem, mas no fundo você não se sente muito você. E eu acho que é o que eu tava vivendo. Teve até um dia que foi muito simbólico e foi até engraçado, porque eu tava com as minhas amigas e a gente tava assim, as crianças estão de férias, tudo, então a gente tava num momento em que era uma segunda-feira de pleno verão aqui na Suíça e a gente tava na casa da minha amiga, todo mundo na piscina, tomando sol, com aquela vista para os Alpes e aquela paisagem que quando você olha fora você fala, a vida é perfeita. Mas a gente tava todo mundo naquele momento assim conversando, né, se divertindo, mas ao mesmo tempo desabafando sobre processos pessoais que cada uma estava vivendo. E eu me peguei numa cena super engraçada que a gente estava comentando sobre esses processos internos que uma mudança de país traz e todas as coisas que a gente vivencia aqui fora. E aí eu cheguei e num momento eu falei, as pessoas não têm a menor ideia do que a gente passa aqui. Só que sabe enquanto você vai falando, você vai
observando o contexto daquilo que você está falando. E eu estava falando aquilo por conta de todas as experiências que a gente estava compartilhando, de tudo que a gente estava vivendo, mas ao mesmo tempo, enquanto eu fui falando aquela frase, eu fui vendo aquela cena, né? E assim, parecia um absurdo o que eu estava falando. Às vezes, quando você muda de ambiente, o externo pode até mudar. O externo pode até te dar uma beleza a mais, um conforto de estar ali naquele ambiente, de estar se sentindo seguro, de estar vendo uma coisa bonita. Mas a gente esquece que muitas vezes a gente também precisa ajustar a nossa paisagem interior, né? Porque se a nossa paisagem interior não está bem, você não enxerga a beleza que está ali fora, sabe? E você pode até enxergar com os olhos, mas aquela beleza, ela não te atravessa, sabe? Eu sou muito intensa e profunda com as coisas como eu sinto. Então, uma montanha para mim, ela é uma beleza muito grande. Eu sou essa pessoa que eu sinto as coisas com muita intensidade. Então, para mim é tudo muito lindo, a beleza, os detalhes, é tudo muito maravilhoso. Então, quando eu não me sinto atravessada por isso, para mim me dá uma sensação muito estranha, sabe? De um vazio, assim, interno. E foi isso que eu senti, assim, um vazio. E aquilo me assustou, sabe? Eu gosto de trazer esses processos que eu vivo simplesmente porque é o que eu vivo. E para mim não faz sentido eu compartilhar o meu próximo passo, compartilhar uma conquista, que eu sei que esses processos, eles muitas vezes antecedem novos ciclos, e que quando esses novos ciclos eles chegam na minha vida, parece que é tudo perfeito, né? Parece que, nossa, é tudo tão fácil. Muitas vezes os vídeos mostram isso, né? O cenário externo, mas os vídeos não mostram o cenário interno, de como que estava, de como eu estava me sentindo naquele momento. Então eu gosto de fazer esses vídeos de entre o ciclo que eu estava e talvez o próximo ciclo que está por vir, porque eu acho que eles representam essa parte que muitas vezes é visto como uma parte, sei lá, feia. Acho que são as partes que as pessoas escondem no final de contas, né? Porque são as partes das nossas sombras, são as partes que a gente não quer que os outros vejam, porque são as partes que a gente realmente está vulnerável, a gente está vulnerável com os outros e com nós mesmos, né? O melhor momento para mim foi quando eu parei de ficar tentando, porque eu acho que para mim era sempre, não, eu preciso tentar, eu preciso sair disso, isso te gera um certo controle, né? E às vezes a vida ela te tira esse controle, e eu acho que para mim é quando eu me desespero, quando eu perco o controle, literalmente. E esses momentos eles ensinam muito. E eu acho que para mim um momento assim muito importante disso foi quando eu decidi que eu ia parar de ficar tentando me tirar daquele buraco e eu ia literalmente ouvir todas as vozes que estavam dentro da minha cabeça, que estavam me fazendo me levar para aquele buraco. E realmente assim sentar com cada uma delas e ouvir o que elas tinham para me falar, por mais horrível que seja aquelas vozes, o que elas tinham para me falar. E eu acho que quando você para e você encara isso de frente, você começa a ver que na verdade nem era tão grande assim. Enfim, eu precisava falar sobre isso porque eu acho que eu não conseguiria voltar aqui e compartilhar mais coisas que a gente está vivendo e coisas bonitas e tudo mais, sem compartilhar as partes feias também, as partes que acho que na verdade as partes feias que mais me fazem sentir essa conexão complexa e simples com a vida, com o que é ser um ser humano, sabe? Porque eu acho que todo mundo vivencia isso de formas diferentes, mas eu não sei, por algum motivo eu gosto dessas partes, de ouvir dos outros e de poder também trazer elas, sabe, de dentro de mim.